Então, uma boa noite a todos. É bom estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus nesse culto de quarta-feira, um culto de oração. Semana passada nós tivemos a Semana Santa, então a nossa programação foram os temas ali da Semana Santa, né? Espero que Deus ele tenha abençoado cada um de vocês e que Deus ele continue guiando a nossa vida, nossos encontros e principalmente nos temas que nós temos trabalhado aqui sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele fala sobre a questão da devoção pessoal e por que cada pessoa ela deve pedir diariamente também a ação do Espírito Santo na sua vida. Bom, antes da gente iniciar nosso tema, eu queria convidar vocês para nós orarmos por algumas pessoas, continuarmos em oração. E eu queria mencionar para vocês aqui algumas pessoas por quem nós devemos orar e alguns agradecimentos também, porque Deus ele tem ajudado cada um de nós. Pedir oração pela mãe da Keila, continuar orando por ela e também um agradecimento, porque ontem nós estávamos orando e graças à ação divina, a oração de cada um de vocês, Deus ele nos atendeu e não precisou ser feito nenhum tipo de tratamento mais invasivo em relação à respiração dela. O temor que a gente tinha é que de repente ela precisasse ser entubada, mas graças a Deus ela conseguiu se adaptar com a máscara. Deus ouviu a nossa oração e vamos continuar orando por ela para que ela também venha se recuperar logo e logo ela já esteja bem e esteja em casa também. Também peço para que continue orando pela irmã Rosane, pela saúde dela. Ela está em casa, está um pouco melhor, mas ainda está aí com algumas dores e alguns desconfortos também. Então continuem orando por ela, para a recuperação dela. E também agradecer porque Deus ele tem cuidado da irmã Iracema ali também da nossa igreja da Victor Isler. Hoje ela me mandou uma resposta dizendo que está bem, já está recuperada. Então agradecer porque Deus ele tem atuado também na vida dela a cada dia. Tem mais alguns pedidos de oração aqui. Um deles é pelo Aleixo. O Aleixo é um jovem que nós conhecemos aqui no final de semana passado. E ele pede oração pela vida dele, pelas decisões que ele precisa tomar. Então, para que Deus continue guiando a vida dele, ajudando ele também nos seus desafios. Então, peço aí que vocês orem por esse jovem. O nome dele é Aleixo. E também peço oração aqui pela Suzana. Ontem à tarde, eu e o pastor Tony, nós estivemos visitando a Suzana. A Suzana, ela é filha da irmã Neuza, lá de Pontão. E ela já tem estudado a Bíblia, ela tem dedicado cada dia mais a vida dela a Deus, ela tem o desejo também de tomar a decisão pelo batismo. Na realidade, ela já tomou essa decisão. E eu quero pedir que vocês continuem orando por ela, para que Deus continue abençoando ela, a sua família. Ela pede oração também pelo seu pai, pelo seu esposo e pelos seus filhos. Que Deus continue abençoando eles e fortalecendo eles também a cada dia. Então, hoje os nossos pedidos são esses. Eu quero que você não esqueça aí de orar por essas pessoas e pedir para que Deus continue abençoando elas a cada dia. Então, quero convidar você, onde você está na sua casa, para você curvar a sua fronte. Nós vamos então orar e pedir para que Deus esteja abençoando o nosso culto de hoje e também atendendo os nossos pedidos por essas pessoas que nós mencionamos. Vamos orar? Senhor, agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Agora pedimos que o Senhor continue atendendo os nossos pedidos, principalmente pelas pessoas que nós mencionamos aqui nessa noite. Nós oramos aqui pela mãe da Keila, pedindo que o Senhor ajude na recuperação dela e já agradecendo porque o Senhor tem operado um milagre na vida dela, ajudando na recuperação, para que ela não seja necessário ela fazer nenhum tipo de tratamento mais invasivo e que ela possa receber a tua bênção, a tua graça e estar cada dia melhor. Também oramos pela saúde da irmã Rosane, que o Senhor continue fortalecendo ela a cada dia, ajudando na sua recuperação, cuidando dela. Oramos também pelo Aleixo, para que o Senhor continue abençoando ele nas decisões que ele tem tomado, nas decisões que ele precisa tomar a cada dia, as dificuldades que ele tem enfrentado na sua vida. Também agradecemos porque o Senhor tem cuidado da irmã Iracema, ajudado na recuperação dela e que o Senhor continue fortalecendo ela também a cada dia. Oramos também pela Luciana, pela sua mãe, pelo seu pai, para que o Senhor continue abençoando eles, também pelo seu esposo, seus filhos, que o Senhor continue iluminando ela e a sua família e que cada dia ela venha fortalecer essa decisão no seu coração de estar ao teu lado e que cada dia o Senhor venha derramar as suas bênçãos e a sua proteção sobre ela. Nós agradecemos por tudo isso e pedimos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, então nós vamos hoje para o nosso tema aqui. Eu vou ler vários textos com vocês aqui de Ellen White, textos bíblicos também, da Palavra de Deus, que falam aqui da importância de nós pedirmos um novo batismo a cada dia do Espírito Santo, pedirmos a atuação do Espírito Santo na nossa vida, não nos contentarmos simplesmente com aquilo que nós já temos, aquilo que Deus ele tem feito por nós, mas buscarmos um crescimento diário através do nosso relacionamento com Deus. A gente vê que a súplica do derramamento do Espírito Santo, ela é indiretamente um pedido pela presença de Jesus na nossa vida que se dá através do Espírito Santo. Então nós, tendo a presença do Espírito Santo a cada dia, é como se o próprio Jesus esteja conosco a cada momento, a cada dia, a cada passo que nós damos na nossa caminhada cristã. Então esse é o primeiro ponto que nós podemos destacar do objetivo de buscarmos a presença do Espírito Santo, de clamarmos pelo batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo na nossa vida é a presença de Deus através de Jesus em cada um de nós e na nossa família também. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela escreve o seguinte: há para o consagrado obreiro maravilhosa consolação em saber que o mesmo Cristo, durante a sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão necessária para receber a graça de Deus. Seu próprio exemplo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus, em fé que leva uma inteira confiança nele, consagração sem reserva à sua obra, será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Se para Jesus a comunhão era algo necessário e tinha que ser algo diário, quanto mais para nós. E há uma declaração importante em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 6, que diz assim: interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E nós já havíamos mencionado também esse texto. Nós devemos buscar uma renovação a cada dia. Diariamente nós devemos ser renovados pela ação do Espírito Santo. O nosso homem interior ele necessita de um cuidado diário, como nós já vimos no tema anterior, como acontece diariamente em outros cuidados que nós precisamos para a nossa vida. Assim, o nosso homem espiritual ele precisa de um cuidado diário. E a gente pode perguntar assim, como que esse cuidado acontece? O que nós precisamos fazer para ter um desenvolvimento espiritual diariamente? Segundo Efésios capítulo 3, verso 16 e 19, Paulo fala que isso acontece pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, e ele diz assim: ora, para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração, mediante a fé. E Paulo fala que oro por vocês, arraigados e alicerçados em amor, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo orava pelos filipenses, pelos efésios, para que o Espírito Santo recaísse sobre eles a cada dia e que eles buscassem essa influência do Espírito Santo e se deixassem usar pelo Espírito Santo para crescer cada dia de forma espiritual. Nós podemos ver alguns fatos baseados nesse texto de Paulo no livro de Efésios. Um deles é que é necessário orar diariamente pela renovação do Espírito Santo, nós precisamos orar. O resultado é que Cristo vive em nós, através da nossa busca diária. Ele fortalece o homem interior que tem essa necessidade da graça de Deus, que somos todos nós. O poder de Deus ele se torna um poder sobrenatural na nossa vida. O amor de Cristo é colocado em nosso coração e nós devemos abraçar esse estilo de vida onde nós buscamos a plenitude da ação de Deus na nossa vida espiritual. E eu quero ler com vocês aqui dois textos, um deles se encontra no livro de João, capítulo 10. Então abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 10, e o verso 10. E aqui o apóstolo João ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então esse texto fala que Deus ele veio para nos dar abundância de alegria, temos vida espiritual e que nós temos cada dia mais uma proximidade com Ele. E outro texto que eu quero ler com vocês se encontra em Colossenses capítulo 2, verso 10. Então abra sua Bíblia aí, ou um aplicativo que você tem aí que fique mais
é fácil de você procurar. E nós vamos então no livro de Colossenses, no capítulo 2, e o verso é o verso 10. Colossenses 2, verso 10. E aqui também diz assim: também nele estáis aperfeiçoados, porque ele é a cabeça de todo principado e potestade. Então, esses textos são importantes porque eles falam da importância de buscarmos a Cristo na nossa vida. Cristo, ele está cada dia guiando a nossa vida, se assim nós permitirmos, e esse texto de Colossenses 2,10 fala que nós somos aperfeiçoados através da influência de Deus, através do Espírito Santo e a presença de Cristo na nossa vida. Outro texto importante que nós encontramos está em Efésios capítulo 5, verso 18, onde esse texto diz assim: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Nós já havíamos mencionado em alguns cultos anteriores essa questão do deixar-se encher. Então, Paulo ele deixa bem claro que nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha encher a nossa vida espiritual, que ele venha nos preencher para termos uma vida plena espiritualmente. Então, não é apenas um conselho esse texto, e agora nós podemos abordar outro aspecto também, mas é uma ordem. Quando Paulo diz assim, ó, deixem-se, ele está dando uma ordem. Permitam-se, seria se fosse apenas uma decisão nossa, mas ele está dizendo assim, ó, deixem-se encher. Então ele dá uma ordem divina, dizendo para que nós venhamos deixar, nós devemos deixar o Espírito Santo preencher a nossa vida. Então, Deus ele espera que nós tenhamos esse desejo pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Os especialistas dizem que esse texto, entendido corretamente, fala que nós devemos buscar uma renovação do Espírito Santo. Uma das lições da escola sabatina que nós tivemos sobre o Espírito Santo, ela também tinha um texto interessante que ela diz assim, ó, o batismo do Espírito Santo significa estar completamente sob a influência dele, estar completamente preenchido por ele. Não é uma experiência ocasional, que acontece em alguns momentos da nossa vida, mas algo que deve se repetir continuamente, como Paulo ilustra em Efésios 5,18, onde as pessoas devem permitir, deixar que o Espírito Santo preencha a vida delas. E através do uso do tempo, verbal aqui nesse verbo grego traduzido, Paulo usa então, nós temos então essa tradução em deixar, permitir que o Espírito Santo ele atue na nossa vida. Então isso é algo que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. Paulo também escreve em Efésios capítulo 5 e escreve com outras palavras também no capítulo 1, verso 13, dizendo assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Os efésios, evidentemente, eles haviam recebido o Espírito Santo quando eles aceitaram a Jesus como Salvador. E mais do que nunca era necessário que eles fossem fortalecidos pelo Espírito Santo diariamente através de uma busca incessante da atuação de Deus na vida deles. Então, por isso que ele fala preenchidos pelo Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito Santo, renovados pelo Espírito Santo. Repetidamente, Paulo fala que nós devemos ser, então, preenchidos, renovados, fortalecidos pelo Espírito Santo. Outro texto de Ellen White, ela diz também que cada obreiro deve fazer a sua petição a Deus pelo batismo diário. Nós devemos ser participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Diariamente nós precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é elevar os nossos gostos, santificar o nosso coração e enobrecer toda a nossa pessoa, ou seja, todo o nosso ser, de forma integral. Então, através de Ellen White, Deus ele deixou essa mensagem, essa compreensão, onde nós devemos permitir que o Espírito Santo também venha atuar na nossa vida. Ela também diz o seguinte: os que têm sido impressionados pelas Escrituras Sagradas como a voz de Deus, eles desejam seguir seus ensinos. Devem estar aprendendo diariamente, dia a dia, recebendo fervor e poder espiritual, providos para todo crente verdadeiro no dom do Espírito Santo. Então, se alguém almeja ser usado por Deus, nós devemos diariamente buscar o aprendizado que vem de Deus.
Também ela disse o seguinte: devemos seguir a Cristo dia a dia, e Deus provê o auxílio que nós precisamos a cada manhã. Em outro lugar, ela disse também o seguinte: a ligação a cada momento com o agente divino é essencial ao nosso progresso. Nós podemos ter tido uma medida do Espírito Santo de Deus, mas tanto pela oração como pela fé nós devemos buscar continuamente mais do Espírito Santo. Nós não devemos nos contentar com aquilo que nós temos recebido, mas buscar diariamente a ação do Espírito Santo. Também podemos encontrar essa maravilhosa citação, onde ela diz assim: precisas de um batismo diário do amor que nos dias dos apóstolos os tornavam todos de um mesmo comum acordo. O que fazia com que os apóstolos, com que a igreja na época dos discípulos, ela tivesse a mesma visão, o mesmo propósito, era o batismo do Espírito Santo. Como eles eram preenchidos pelo Espírito Santo diariamente, então eles viviam em comum acordo. Romanos 5,5 diz que Deus nos ensina que o amor dele é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. E nós podemos encontrar a mesma afirmação em Efésios capítulo 3, verso 17. Então o batismo do Espírito Santo, ele acontece a partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo nos preencher. Isso, ao mesmo tempo, gera um batismo de amor, o preenchimento do indivíduo com o amor de Deus, de acordo com Gálatas 5,16 e Romanos 8,2, mostra que nós encontramos então a certeza que através desse processo o pecado ele será vencido na nossa vida. Então, para nós resumirmos essa primeira parte aqui, nós podemos dizer que a fim de que tenhamos a justiça de Cristo, nós necessitamos ser transformados diariamente através da influência do Espírito Santo. E só assim nós seremos participantes da natureza divina. Os livros que eu li os textos aqui da irmã White são de Atos Apóstolos, página 275, Meditação Diária Também Recebereis Poder, página 76 e 323, Desejado de Todas as Nações e Testemunhos Seletos, volume 1. Bom, agora para a parte final do nosso tema de hoje, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a importância da devoção. Então, eu posso perguntar assim, qual que é a importância da devoção pessoal para você, levando em conta que nós precisamos nos entregar a Cristo cada dia e devemos clamar pelo Espírito Santo durante todos os dias, clamando para que Ele venha nos preencher com o Espírito Santo. Então, qual que é a importância da devoção pessoal para você e para a sua vida? Bom, nós podemos ver que a devoção diária a devoção diária e a observância do sábado são o fundamento da vida espiritual de todo adventista. Então, algumas coisas que nós fazemos e que nós temos o hábito de fazer e sempre incentivar as pessoas a fazer. Estudar a lição da escola sabatina, ler a Bíblia diariamente, orar, ter um dia de guarda especial para nós termos uma comunhão com Deus. Então nós já vemos em vários versículos bíblicos que nos mostram que o homem interior ele tem que se renovar a cada dia, e é através do estudo e da oração. E isso mostra a importância da devoção pessoal. Se eu e você não temos um momento especial de oração, onde nós dedicamos tempo para estudo da Palavra de Deus, o Espírito Santo ele não pode atuar na nossa vida como Deus ele gostaria que nós permitíssemos que ele atuasse em nós. E aí a gente vê porque nós temos muitos problemas, dificuldades no trabalho, relacionamentos, estudos, às vezes não conseguimos, às vezes falar para as outras pessoas sobre Jesus, temos dificuldades com a nossa própria vida espiritual, é porque infelizmente nós acabamos negligenciando aquilo que é o fundamento da nossa vida cristã, que é a nossa devoção pessoal. Então esse é o fundamento do serviço da adoração. E se nós formos olhar para o passado, lá atrás, quando eles faziam seus cultos e as suas devoções no templo, nós vemos que o fundamento do serviço de adoração no tabernáculo era um sacrifício de um animal pela manhã e um vespertino, ou seja, todos os dias de manhã eles tinham um momento de adoração a Deus e no final da tarde eles também tinham um momento de adoração a Deus, mostrando que durante todo o dia nós precisamos ter esse momento de adoração especial. E no final do sábado eles também tinham um momento de adoração, onde eles ofereciam também um sacrifício adicional.
Se você for lá em Números 28, verso 4 e o verso 10, você vai ver a importância desse sacrifício, mostrando que nós precisamos também dedicar um dia exclusivo para adoração a Deus. Aqui eu quero citar para vocês em relação ao sacrifício que diz assim: o sacrifício representa uma rendição completa do pecador diante do Senhor. Ali a pessoa oferecia tudo o que tinha e naquele momento tudo pertencia a Deus. Então hoje nós não temos um momento de fazermos sacrifícios como faziam no passado. No passado eles tinham um momento pela manhã que eles sacrificavam os animais, à tarde também eles tinham um momento de adoração. Mas Paulo ele fala que nós somos o sacrifício vivo oferecido a Deus a cada dia. Então, hoje, o tipo de sacrifício que Deus ele espera que nós façamos, onde nós entregamos tudo o que nós temos a Deus, é a nossa devoção pessoal. Nós entregamos uma parte do nosso dia, uma parte das horas que nós temos do nosso dia em adoração a Deus. Então, essas horas designadas ao sacrifício da manhã e da tardinha, que é outro texto que eu vou ler para vocês, eram consideradas sagradas e por toda a nação judaica vieram a ser observadas como um tempo reservado para adoração. E quando, em tempos posteriores, os judeus foram espalhados como cativos em países distantes, ainda naquela hora designada, voltavam o rosto para Jerusalém e proferiam suas petições ao Deus de Israel. E esse costume, os cristãos de hoje, os cristãos de hoje devem colocar em prática, dedicando a primeira hora do dia a Deus e depois também ter um momento de adoração a Deus através do culto vespertino, onde você agradece pelas bênçãos de Deus, onde você pede que Deus ele continue a abençoar você e cuidar também da sua família. E é importante que esses momentos eles sejam feitos também em família, e isso nós vamos trabalhar em outro tema. Então, conquanto Deus condene um mero ciclo de cerimônias sem o espírito de adoração, ele olha com grande prazer aqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar o perdão dos pecados cometidos e apresentando seus pedidos de bênçãos necessitadas. Então, nós precisamos fazer isso. Esse é o hábito que eles tinham, esse é o hábito que nós precisamos ter, de adoração a Deus e entrega a Deus diária. Então a gente vê através disso que a devoção pessoal, somada à observância de um dia especial de guarda, e como nós conhecemos na Bíblia, através dos 10 mandamentos, esse dia é o sábado, eles são a base da nossa vida espiritual. Isso é a base da nossa vida espiritual. Precisamos dedicar cada dia momentos especiais para Deus de adoração, e durante um dia da semana nós precisamos dedicar a Deus como um dia também de adoração. Então, isso também fica claro que é necessária uma entrega diária e convidar a Cristo, através disso, para fazer parte da nossa vida através do Espírito Santo. Eu quero ler com vocês aqui um texto de Mateus capítulo 6, verso 33, um texto bem conhecido, onde Jesus fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, nós podemos ver que ter o reino de Deus significa ter a Cristo em nosso coração. Hoje, Jesus é a personificação do reino de Deus. E esta é a razão pela qual é necessária a entrega diária e pedir porção dobrada do Espírito Santo durante todo o tempo que nós temos de devoção pessoal. Então o momento decisivo será quando estivermos de pé diante de Deus. E será que nós vamos hoje decidir ter uma relação pessoal com Cristo que garanta a nossa salvação? Será que ao aprender tudo isso, ouvirmos essas palavras vindas de Deus, e essas orientações, nós vamos dedicar tempo para permanecermos com Deus? E se nós relermos João capítulo 15, verso 1 ao 7, você vai ver ali que Deus ele fala que Ele é a videira, nós somos os ramos, e o ramo que não está ligado à videira, ele não pode produzir bom fruto. Então nós precisamos entregar a nossa vida diariamente a Deus e de forma constante. E eu quero terminar lendo um texto que diz assim: através da entrega constante, seremos preenchidos diariamente pelo Espírito Santo. Assim, a nossa vida mudará de forma positiva. E isso acontece durante o tempo de devoção pessoal. O apelo que Deus ele faz para mim e para você hoje é que nós venhamos entregar a nossa vida a Ele através da devoção pessoal.
todos os dias ter um tempo de adoração a Deus através do estudo da Bíblia e da oração e dedicarmos um dia exclusivamente para Deus. E esse dia nós sabemos que é o sábado e nós precisamos entregar a nossa vida a Deus e adorar Ele como nosso Criador, aquele que mantém a nossa vida, aquele que nos fortalece espiritualmente e aquele que pode transformar o nosso homem interior, nos dando um novo coração, nos livrando do pecado, perdoando os nossos pecados e transformando a nossa vida de uma forma positiva e para que nós venhamos ser uma bênção também para as outras pessoas. Que Deus abençoe você, que nós venhamos tomar essa decisão de dedicar um tempo especial a cada dia para o estudo da Bíblia, para a oração e sermos fiéis também no dia em que Deus ele pede para que nós venhamos adorar a Ele e dedicar esse dia de forma exclusiva para Deus, deixando de lado o trabalho, atividades que não vão fazer com que a gente venha crescer espiritualmente, mas coisas que nós venhamos fazer para abençoar as outras pessoas. E esse é o desejo que Deus ele tem para cada um de nós. Que Deus abençoe você, que Deus ele continue abençoando você e a sua família e que cada dia nós venhamos dedicar mais tempo a Deus através da nossa devoção pessoal. Vamos orar? Senhor, nesse momento agradecemos pelos teus ensinos, agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção e pedimos que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo sobre nós a cada dia. Que cada família que está aqui assistindo, cada pessoa que está aqui ouvindo a tua palavra e orando nesse momento, venha tomar a decisão de dedicar um tempo especial de adoração a Ti a cada dia e que nós venhamos, através da oração e do estudo da Bíblia, buscar a presença e o derramamento do Espírito Santo, para que o Senhor transforme a nossa vida, para que o Senhor transforme a vida da nossa família e que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo e nós venhamos receber as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa cada filho teu, nos dá uma ótima noite em sua presença e nos abençoa também no restante dessa semana. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até o próximo sábado.